Aqui, então, o demonstrativo da aplicação do processo, rotação, tempo e o deslocamento, certo? E aqui distribuídos, né, esses gráficos numa matriz onde nós podemos avaliar algumas diferenças entre esta faixa de rotação de 5.000 e 7.000 combinado com a força de 20 kN e a força de 35 kN. Certo? A linha vermelha representa então o deslocamento do pino, ou seja, o início do processo em deslocamento zero até o que foi definido, que no caso aqui um deslocamento ajustado de 9 mm. Aqui o mesmo, uma nova rodada de experimentos com um deslocamento ajustado de 10 mm. O resultado, essas foram as juntas obtidas na matriz utilizada nessa tese. Então as 8 amostras, 2 níveis com 3 parâmetros. A formação completa da rebarba, a rebarba também conhecida como polar, né? ela indica a formação completa da junta. Depois disso, foi feito um corte com máquina de eletroerosão a fio e para verificação de possíveis descontinuidades na junta, no interior da junta. Esse aí foi então o resultado do processo. Essa inspeção que foi realizada até esse momento, para verificar se as juntas atendiam ou não, né, ao que se pretendia como experimento, ela foi realizada e confirmada pela ausência de poros, trincas, inclusões ou falta de preenchimento. Esses poros, trincas e inclusões, essas descontinuidades, para outros processos de soldagem, elas têm valores de aceitação conforme determinadas normas. Para a soldagem por atrito não existe, não tenho conhecimento de uma norma que especifique o limite dessas descontinuidades, o que é aceitável. Então nós trabalhamos com a seguinte orientação: vamos aguardar que não tenha essas descontinuidades, né? O que realmente aconteceu, não teve nenhuma dessas descontinuidades macroscópicas. E foi feita então por analogia, por que essas descontinuidades? Por analogia com a norma AWS-D 1.1, que trata sobre a união de juntas de soldados para estruturas metálicas só que em aço carbono, certo? E aço de baixa liga. Aqui o resultado então das temperaturas. Como o objetivo é chegar no ciclo térmico, então o registro das temperaturas está aqui para cada uma das faixas do experimento. A temperatura que se demonstrou de maior interesse, mais crítica, é que está marcada em vermelho em cada um desses gráficos, que é o sensor que estava mais próximo da superfície, né? Então nós tínhamos um bloco aqui, o sensor que estava mais próximo da superfície superior aqui do bloco. Por quê? Porque a maior rotação acontecia justamente próximo a esse ponto. Porque como o pino foi um pino cônico, as maiores velocidades eles estavam mais próximos da superfície. Aqui, retratado, né, pelas temperaturas maiores, nesta que foi chamada a temperatura superior, TSU. Então aqui para um ajuste de 10 milímetros, as mesmas temperaturas registradas. Certo? Também por complemento, embora não diretamente relacionado ao objetivo, né, do ciclo térmico, mas por complemento uma análise das microdurezas numa linha 4 milímetros abaixo da superfície superior do bloco. Isso aqui para que se pudesse complementar e certificar de que pelo menos problemas de acréscimo, né, nessa microdureza devido à formação, talvez de alguma fase intermetária ou alguma outra característica do processo, pudesse representar um problema significativo. Mas todas as durezas, a partir esse zero aqui, está no eixo central do pino, então do eixo central para a extremidade, em milímetros, lembrando que o pino tinha 8 milímetros de diâmetro, portanto o pino acaba em 4 milímetros aqui, certo? E aí a medida das temperaturas, elas permaneceram todas dentro de uma faixa, sem variações acentuadas em nenhuma região. A partir daí, com o registro das temperaturas, se procurou a rampa de aquecimento na posição S super. Aquele ΔT 5/8
foi um padrão escolhido para a rampa de aquecimento, entre 500 e 800 graus. Por quê? Porque não há uma referência para a soldagem por atrito. Então, pegamos a referência dos processos convencionais da soldagem a arco elétrico, que caracterizam, né, o aquecimento e o resfriamento entre essas duas faixas críticas de temperatura, 500 graus Celsius e 800 graus Celsius, e verificamos quanto tempo cada uma das amostras levou para ir de 500 a 800, na rampa de subida. Com isso, elaboramos os parâmetros de influência mútua, né, entre os parâmetros, por exemplo, B, a influência do parâmetro B, e depois as relações entre eles, e com essa verificação construímos a equação para o tempo desta rampa de aquecimento, que é o ΔP 500-800. Nessa equação, os elementos que aparecem, x1, x2, que são as variáveis codificadas conforme a metodologia do Montgomery, eles representam ali o 1 para o patamar máximo e menos 1, que pode ser posto no lugar da variável x, para o patamar mínimo. Então, conforme o patamar desejado, se pode colocar essa equação para obter um resultado estimado ou esperado para ΔT, que é a rampa, o tempo de aquecimento. Com isso, nós temos um encontrado aqui, e a gente pode construir um gráfico avaliando também o efeito, né? Qual destes efeitos, ou qual destes parâmetros tem uma maior influência no resultado final, ou qual a combinação desses parâmetros que tem uma influência significativa no resultado final. Lembrando que são três parâmetros, né? Por isso aparece a numeração 1, 2, 3 aí nos subíndices do X. E aqui então esse gráfico representa isso. Nesse caso específico da rampa de subida, o B. Tá? O B aqui, que é a temperatura, o impacto, né, da temperatura da força axial. Certo? E a interação dela com outros elementos. Aqui da mesma forma, tá? Só que esse mesmo procedimento foi feito em busca de uma equação para temperatura máxima, com as temperaturas máximas obtidas na matriz do experimento. E aí a avaliação da influência dos efeitos na temperatura de pico. Aqui a rampa de resfriamento. Então agora estamos na descida do processo, do ciclo térmico. O tempo entre 800 e 500 graus, o tempo que levou para que essa temperatura caísse de 800 para 500 graus em cada faixa da execução do experimento. Com isso, nós obtivemos para esse tipo de combinação de junta material, um tipo constante, aquelas variáveis já foram explicadas, com a variação apenas dos parâmetros força axial, rotação e deslocamento, para 4 posições ao longo desta junta, 3 delas na lateral, na borda lateral do furo, e uma delas na base, 2 milímetros abaixo da região de contato entre o pino e o bloco. Para essas 4 posições nós conseguimos então algumas equações para definir rampa de aquecimento, temperatura máxima, temperatura de e rampa de descida, que estão aqui. Lembrando que o ponto mais crítico é o primeiro, que é a posição S sub, onde as rotações são maiores. Todos os valores de temperatura estarão abaixo, né, dessa posição, em média abaixo dela, né, e os valores de tempo também, somente os valores de temperatura abaixo dessa posição. Usando esses valores codificados, substituindo então dessa forma, podemos encontrar para cada uma das faixas, ou combinação de variação dessas faixas, os resultados para o ciclo térmico do processo de soldagem por atrito contínuo construído.